grande satisfação em recebê-los aqui na ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira, onde congrega associados da indústria, do comércio e da prestação de serviços. Gostaria também de cumprimentar a todos os internautas que estão nos assistindo ao vivo pelo streaming, e estamos aqui com uma capacidade de junção de todos os prestadores de serviço. Essa é a nosso motivo que estamos aqui, e eu, como presidente da ACIL, pedi para um conselheiro que está envolvido com os prestadores de serviço, que é o Marcelo Voitibianchi, para que formatasse um fórum permanente de troca de ideias dos prestadores de serviço, para que nós tenhamos permanentemente um fórum de discussão para troca de ideias, e que aqui a casa, a ACIL, que tem uma das maiorias dos associados prestação de serviço, nós deixamos as portas abertas da ACIL para isso. Também pedimos para que a Atlas Assessoria patrocinasse esse primeiro fórum, para que esses custos, inclusive, sejam bancado por um patrocinador. A gente agradece a Atlas Marca por esse patrocínio, e espero, né, que os próximos fóruns também tenham patrocinadores, para que nós mantenhamos essa casa aberta para esse fórum. Gostaria de agradecer também a presença do Carlos Alberto Batistão, que vai ser aqui o nosso palestrante. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E gostaria de passar a palavra para o Marcelo, que é o nosso conselheiro, para que ele, por favor, apresente o Carlos Alberto Batistão, e que é também o nosso patrocinador. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. Com o jeito dele, ele fez a gente pagar a conta, mas tudo bem, né? Bom, pessoal, a ACIL, ela tem muita preocupação, né, com o desenvolvimento da cidade. A área de serviço é aquela que mais cresce. Então, na reunião do conselho e diretoria da Associação Comercial, nós discutimos o seguinte: o comércio, né, a Associação Comercial iniciou com a organização das atividades de comércio. O CIESP conseguiu fazer isso com as indústrias. E nós, prestadores de serviço, nós não temos uma casa para que a gente discuta, né, as nossas necessidades e também soluções. Com esse objetivo foi criado, então, o Fórum Permanente. Essa é a primeira reunião. Nós esperamos que a gente tenha mais pessoas, mais entidades integrando esse fórum. No final, o Walter vai falar das entidades que já estão participando. E o primeiro tema escolhido foi exatamente a mudança da legislação em relação ao Simples Nacional, até porque nós tínhamos prazo. Então foi isso que foi solicitado, né? Aí, como o tempo era muito pequeno e a gente precisava fazer com muita urgência, então nós nos organizamos para fazer essa palestra agora em outubro, né? Para dar tempo da gente se preparar também. A gente, que eu falo, são todas as empresas contábeis, porque isso é um pequeno planejamento tributário, mas ele é necessário. Se todos chegarem na última hora, nós não vamos conseguir atender a demanda de todos, né? Então nós, empresários contábeis, estamos muito preocupados com isso e torcemos que vocês façam, né, a consulta para que nós possamos direcionar na melhor tributação. Então, a Atlas é conhecida em Limeira como Atlas, né? Lá em São Paulo a nossa unidade chama Atlas Marcar, porque Marcar era o nome da empresa cujo o Batistão é o nosso sócio, e nós fizemos uma fusão. Por isso, então, vai ser apresentado por ele.
preferi trazer alguém de fora. Ele também é diretor do SESCOM em São Paulo, junto comigo, né, há muito tempo, é um dos tesoureiros, é palestrante, então ele vem aqui para fazer uma apresentação para que as pessoas tenham noção. Vai ficar disponível no site da Associação Comercial essa palestra, para que as pessoas possam levar e também ter um pouco de material para os próprios empresários contábeis ter condições de ter algum material para ser apresentado para os seus clientes. Então, Batistão, vou passar a palavra para você, né? E o objetivo, gente, é que vocês participem e nos ajudem a fazer esse fórum para que a gente crie um grupo de prestadores de serviços que possa discutir as soluções e problemas da área. Obrigado, Marcelo. Bom, boa noite a todos. Gostaria de primeiro agradecer a Deus, né, essa possibilidade de estarmos aqui, torcer para que esse bate-papo que a gente vai ter, que não podemos chamar de palestra, mas que esse bate-papo seja produtivo, que vocês participando aproveitem, né, que seja útil no dia a dia de vocês. Queria agradecer aos colaboradores aqui da SIL, que trabalharam para fazer funcionar a parte de tecnologia, que normalmente é difícil funcionar. Então, trabalharam aqui desde cedo para que tudo estivesse funcionando bem. Agradecer às entidades congraçadas, né? Agradecer ao Marcelo por essa iniciativa, ao Walter Zutin Furlan, presidente da SIL, por essa oportunidade de fazer esse bate-papo, nesse que é o primeiro fórum permanente dos prestadores de serviço. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade e espero que seja útil a todos vocês. Agradeço a vocês que estão presentes e aos internautas que nos acompanham, que seja produtivo também para vocês. Como o Walter falou, nós vamos falar hoje das mudanças do Simples Nacional, focando um pouco mais nos prestadores de serviços. O Simples Nacional é para todas as categorias, mas nós vamos focar um pouco mais nos prestadores de serviços. Eu pretendia falar um pouco, né, do Simples Nacional e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas depois que eu fizer essa apresentação. O tempo é limitado, mas eu estou à disposição no que eu puder ajudar depois, se alguém tiver alguma dúvida para a gente falar sobre isso, vocês fiquem à vontade. Não vamos entrar em minuciosidades porque não há tempo para isso, né? Vamos falar das preocupações que nós temos que ter. É importante mesmo a gente se planejar, e de verdade é um planejamento tributário, sim, porque nós vamos escolher entre as opções do Simples Nacional, as opções tributárias, aliás, né, e dentre elas o Simples Nacional. Então a gente tem que conhecer um pouco do Simples Nacional, entender como ele funciona, a quem ele se aplica e se preparar, porque tem prazos. Nós vamos ver os prazos que tem para o Simples Nacional. Então o momento é agora, para a gente pensar em 2015. Se a gente deixar passar esse momento, perdemos o bonde. Tem um prazo, ele é anual, nós vamos falar disso, então tem que pensar nisso agora. Então é isso. O Simples Nacional, ele é direcionado às empresas, ele não é direcionado às pessoas físicas. Então eu vou fazer um preâmbulo do que são as empresas, o que é uma sociedade empresária, falar os tipos que tem, para depois a gente entrar no Simples Nacional. Bom, o que é uma sociedade empresária? É um instituto genérico e impessoal que abrange vários tipos de sociedade, ou seja, genérico, porque qualquer atividade é uma atividade empresária, e impessoal porque não é pessoa física, né? São empresas, são pessoas físicas que se juntam para uma atividade empresarial, que é assim definida como econômica organizada de produção ou circulação de bens, serviços e que caracterizam o elemento de empresa e que visem lucro. Então é para essas que nós vamos falar. Para as que não têm fins lucrativos, elas têm outra legislação e nós não vamos tratar no Simples Nacional. O Código Civil, ele separa as sociedades em sociedade simples e sociedade empresária. Aqui eu estou falando ainda de sociedade e não vamos confundir com opção do simples. Não estou falando em tributação ainda, estou falando das sociedades. Então as sociedades empresárias são aquelas que nós falamos, que várias pessoas se juntam para a circulação de bens e serviços,
E as sociedades simples são assim designadas pelo Código Civil como aquelas de atividade intelectual. Então, quer dizer, no serviço prestado, e aí é de serviço, está mais presente a atividade intelectual, ou seja, estão lá os advogados, os médicos, os contadores, os dentistas e assim por diante, tá certo? Esses são as sociedades simples. A simples tem uma forma de constituição e a empresária tem outras, parecidas entre si, mas a separação é essa que nós fazemos. Os tipos de sociedade tem as personificadas e as não personificadas. As não personificadas são aquelas usuais que não precisam de registro, ou seja, duas ou mais pessoas se juntam para fazer uma atividade específica do dia a dia. Essas não têm registro. E também a sociedade em conta de participação, que existe uma empresa que debaixo dela tem outras sociedades que por um contrato elas são regidas, mas elas não precisam de registro em nenhum órgão especial. E existem as personificadas, que são dessas que nós vamos tratar. Então tem a sociedade simples, que nós já falamos, tem a sociedade anônima, que também é um tipo de sociedade, né, que não, funciona através de acionistas. Esses acionistas têm ações da sociedade, eles não figuram obrigatoriamente no contrato social, não tem alteração, eles vendem e compram ações. E as sociedades limitadas. As limitadas é com uma ou mais pessoas que se juntam e formam assim uma sociedade, que pode ser para qualquer finalidade, tá certo? E aí uma novidade que tem de 2012, que é importante e é bom os empresários saberem, até na opção do Simples Nacional, que é o EIRELI. E o que é o EIRELI? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o que acontecia sempre? A pessoa tinha que abrir uma empresa e ele precisava de um sócio. Obrigatoriamente eu tinha que ter um sócio. E aí ele chamava a esposa, chamava a irmã, chamava o tio e dava 1% dessa empresa. E assim ele formava a empresa e às vezes ficava vinculado a essa pessoa. Atualmente não tem mais essa necessidade. Você pode abrir uma EIRELI. Os sócios respondem inicialmente, pelo menos, até o valor do capital social que ele põe na empresa. Então, se ele põe 50 mil reais, ele responde até aquele valor. Existia o empresário individual, mas o patrimônio dele se misturava com o patrimônio pessoa física. Agora existe, então, a empresa individual de responsabilidade limitada, que também, apesar dele ser sozinho, não é uma sociedade, ele responde só até o capital social. Essa empresa ela tem algumas peculiaridades. Então ela é constituída por uma pessoa só, o capital dela tem um limite, tem que ser no mínimo 100 salários mínimos, o que hoje significa R$ 72.400. O capital tem que estar totalmente integralizado e no nome dela obrigatoriamente tem que constar a expressão EIRELI. E a pessoa física só pode participar de uma EIRELI. Então ele não pode ter várias EIRELIs. Então o Walter Zutin Furlan, ele só pode ter uma EIRELI, não pode ter uma, outra. Então é uma e depois, lógico, que ele pode participar de quantas empresas ele quiser como empresário. Mas pensando já no simples, em muitos casos a pessoa pensa em abrir uma empresa, nós vamos falar aqui de advogados, médicos, engenheiros, ele já pensa em um sócio porque esse era um costume. Hoje não tem mais essa necessidade, pode já pensar em abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então essas são as sociedades. Falando do sistema tributário nacional, os tributos que nós temos, né? Então, no Código Tributário Nacional, ele trata de tributos e separa entre impostos, taxas e contribuições. Impostos é o que é imposto à pessoa e o governo junta isso aí como um bolo para aplicar na sociedade. Taxas normalmente está vinculada a alguma atividade que o Estado federal ou estadual ou municipal, o Estado ou o governo investe. E as contribuições normalmente está vinculada a atividades sociais. Quando se cria uma contribuição, ela está vinculada a alguma finalidade, uma contribuição para investir na Seguridade Social, para investir na educação e assim por diante. Normalmente atividades sociais. Então isso é o Código Tributário Nacional.
Dentro, então, do Código Tributário Nacional, as empresas têm algumas opções. Até uns 15 anos atrás, eu só tinha a opção do lucro real. Como era o lucro real? Eu abria uma empresa e aí eu tinha que fazer uma contabilidade bastante complexa e apurar o meu lucro, e sobre esse lucro é que eu pagaria os impostos. Então eu faturei 100 mil, tive 50 de despesas que eu consegui contabilizar, sobrou 50, é sobre 50 que eu pago esse imposto. E só existia essa opção. Há uns 15 anos veio o lucro presumido, é uma segunda opção. A Receita Federal falou assim, ó, se você não quiser utilizar o lucro real, eu te dou um percentual e digo para você assim, você é uma empresa de engenharia. Eu estimo que o seu lucro, eu presumo que o seu lucro seja 32%. E você vai pagar os impostos, imposto de renda e contribuição sobre esse lucro de 32%. Então esse é o presumido. Para os prestadores de serviço, a Receita presumia em 32%. Então eu não precisava apurar para essa finalidade. Para a minha contabilidade sim, mas para essa finalidade não. Esse é o lucro presumido. Para comércio é outro percentual e para a indústria também é outro. E então, por uma pressão da sociedade, por uma necessidade de fomentar a economia, o governo em 1997 criou o Simples Nacional. Qual é a intenção? A intenção é justamente que os empresários abram as empresas, fomentem a empregabilidade, fomentem a atividade nas suas cidades, no governo, para que tenha atividade, para que o Brasil tenha um crescimento, para aumentar o PIB, que a gente escuta tanto falar aí nessa época de eleição, né? PIBão, PIBinho vai aumentar, vai diminuir, o seu ministro da Fazenda vai fazer aumentar, o meu vai fazer diminuir e assim por diante. Qual é a intenção do Simples Nacional? É fomentar a economia, porque os empresários precisam ter uma condição de investir, de produzir, de vender, e sem ter grandes burocracias e sem um imposto tão alto como uma grande indústria. Então o Simples Nacional, ele veio em 97, ele era Simples Federal, só valia para a federação. Em 2007 veio o Simples Nacional, e sofreu algumas alterações, e agora em 2014 ele sofreu novamente uma grande alteração. Então, apesar de várias alterações no caminho, é isso aí, 97 Simples Federal, 2007 Simples Nacional, e agora 2014 a gente pode chamar de Simples Nacional Universal, que aí ele abrangeu diversas atividades. Então, o que é o Simples Nacional como definição? É um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, ele é diferenciado, ele é mais simples de se fazer, por isso ele chama Simples Nacional e é simplificado, e favorece um pouco mais as microempresas e empresas de pequeno porte. E o que são as microempresas e empresas de pequeno porte? As microempresas são as que faturam até 360 mil no ano. Então esse é o limite que nós temos hoje, em 2014. 360 mil no ano, eu chamo microempresa, que a gente coloca a sigla lá de ME. Se eu faturar até 3 milhões e 600 no ano, eu sou uma empresa de pequeno porte, EPP. Tudo isso está dentro do Simples Nacional. Tá certo? Então, até 30 mil por mês, ME, até 300 mil por mês, agora estou falando do mês, 30 mil mês, 360 ano, 300 mil mês, 3 milhões e 600 ano, é a definição de ME e EPP. Quais são as características dele? Ele é facultativo, as pessoas podem optar ou não, nós vimos que tem as 3 opções tributárias. Ele é irretratável, a hora que eu faço opção para 2015, é melhor eu planejar, porque vai valer para o ano de 2015 todo. Ele unifica os tributos, tem 8 tributos envolvidos nele, em vez de eu fazer 8 guias de tributos, que é o imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, IPI, ISS, eu faço só uma guia do Simples Nacional, que envolve todos esses tributos. É arrecadado através de um documento que chama DAS, de uma única guia, e eu faço uma única declaração anual,
que também é o DASEN, que a gente chama, né? Declaração do Simples Nacional. Essas são as características do Simples Nacional. Bom, então eu falei que até 360 é ME e de 360 a 3.600.000 é EPP. E aí a gente pergunta, e o MEI? Não tem o MEI? Tem também. O MEI também está dentro do rol do Simples Nacional para quem fatura até R$60 mil. E ele tem uma legislação um pouco diferenciada. Nós não vamos tratar diretamente do MEI, mas quem fatura até 60 mil no ano, 5 mil por mês, ele pode iniciar como MEI, tá certo? Então a diferença é essa, o Simples Nacional é um regime diferenciado e o CIMEI é esse, ele está dentro do Simples Nacional para quem fatura até 5 mil no mês. E ele tem uma forma diferenciada de recolhimento de imposto, então o pequeno empresário que está começando, que ele vai abrir uma lojinha muito pequena, que ele vai vender cachorro-quente, que ele tem uma atividade de professor, ele pode começar como MEI, se ele faturar até 5 mil por mês. Ele recolhe em uma única guia, se ele for prestador de serviço, acho que é R$ 38,00 por mês, e se ele for comércio é R$ 34,60 por mês, e aí já está incluso o INSS sobre um salário mínimo que vale para a aposentadoria do MEI quando ele chegar na época da aposentadoria. Então também é uma coisa para fomentar a economia, né, e que está dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem hoje 6 anexos. Então, quando abre-se uma empresa no Simples Nacional, você tem que ver aonde você vai se enquadrar. Se eu abrir uma empresa comercial, eu estou no anexo 1. Se eu abrir uma empresa industrial, no anexo 2. Uma empresa de prestação de serviço e locação de bens móveis, no anexo 3. Alguns serviços que não dá para colocar aqui no anexo 4. Alguns serviços no anexo 5. E a novidade que veio agora, que foi assinado dia 7 de agosto, é os serviços, o anexo 6 de serviços que não estavam inclusos nas tabelas anteriores. Então eu vou falar um pouquinho de cada tabela. Esses serviços de engenheiro, médico, dentista, vão todos esses para a tabela 6, que é uma novidade que entrou em vigor agora nesse ano. Antes da gente falar das tabelas, eu disse que hoje ele universalizou o Simples, tá certo? Nacional. Mas existem alguns impedimentos, e nós vamos tratar desses impedimentos. Então tem algumas empresas que não podem optar. Então vamos lá, ó. Não pode optar uma empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Então eu não estou abrindo aqui com o Walter e com o Marcelo, estou abrindo com uma outra empresa que vem participar dessa empresa. Ela não pode optar pelo MEI. Tem que ser estabelecida por pessoas físicas. Que seja filial ou sucursal de empresa com sede no exterior. Então, se é uma empresa do exterior que vem para cá, não preciso dar esse benefício para ela. Ela vai escolher entre o presumido e o real e pagar os seus impostos daquela forma. De cujo capital participe pessoa física, isso é importante, olha. Pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado e a receita bruta ultrapasse 3.600.000. Então a pessoa não pode ter 2 microempresas se a receita das 2 somadas ultrapassar 3.600.000. Carlos, eu posso participar de 2, de 3 microempresas dentro do Simples Nacional? Pode. Só que a soma delas não pode passar do limite, que é os 3.600.000. Tá certo? Mais impedimentos. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não optante pelo Simples, né? Não que esteja dentro do regime e o que o faturamento ultrapasse 3.600.000. Então é a mesma forma. Eu posso participar de uma empresa que está no Simples e de uma outra que não está? Posso. Só que se eu tiver mais de 10% naquela outra empresa, a soma das duas não pode passar
3.600.000. Se eu tiver menos de 10%, tudo bem? Sim, se eu tiver menos de 10%, tudo bem, desde que eu, sendo sócio daquela que eu tenho menos de 10%, eu não seja administrador dela. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu estou numa empresa do Simples Nacional que fatura 2 milhões, está ok. E eu participo de uma outra que fatura mais 2 milhões. E lá eu só tenho 5%. Mas as empresas são minhas, e lá no contrato social eu que sou administrador daquela empresa. Então a Receita Federal entende que as duas empresas são suas, ou você tem comando sobre essas duas empresas, então não pode. Então posso participar de uma segunda empresa com menos de 10%, não vai somar, desde que eu não seja administrador daquela empresa. Não posso participar, não pode optar pelo Simples empresas como cooperativas, que participe do capital social de outra pessoa jurídica. Então uma empresa, uma holding, né, que a gente cria para participar de outras empresas, também ela não pode ser optante pelo Simples Nacional. Entende-se que as outras empresas, aí ela poderia participar de várias, e essas empresas poderiam estar fora do Simples Nacional. Ainda impedimentos. Esse dificilmente pelo faturamento enquadraria, que são os bancos, Caixa Econômica e outras atividades parecidas. E esse também é importante, remanescente ou resultante de cisão de qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos. Então, eu tenho uma empresa que fatura 5 milhões, agora existe a Eireli. Então eu abro 2 empresas, né, em 2 nomes, e aí eu faço a opção pelo Simples Nacional. A Receita Federal entende que isso é uma cisão e que você não pode optar. Ah, mas eu dividi mesmo a minha empresa. Tudo bem, se você conseguir caracterizar isso, você pode fazer a opção. Mas se não ficar caracterizado, é considerado que você fez uma cisão com essa finalidade, e aí você não pode optar pelo Simples Nacional. Não pode uma empresa constituída como empresa de ações, né? Então uma SA também não pode, e normalmente as SAs faturam também mais que 3.600.000, até porque elas têm vários custos, e esses custos não valeria a pena para ela. E o 11, também esse é uma novidade dessa nova legislação, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa é seu empregado, ele não pode ser Simples Nacional. É lógico que a Receita Federal quer prever o que? Ela quer fomentar a economia, o governo quer, a Receita não sei quanto. O governo quer fomentar? Quer. Quer que as empresas abram a empresa no Simples e vão lá e faturem, empreguem? Quer. Mas ele não quer que eu tenho lá um empregado que está ganhando 12 mil reais por mês, que eu diga para ele assim, ó, vai lá, abre uma microempresa, faz a sua opção e você continua trabalhando comigo. Por quê? Porque essa pessoa tem as características de empregado. Quais são as características de empregado? Pessoalidade, subordinação e habitualidade. Então, se tiver essa condição no emprego, não poderia ser Simples Nacional. Tá certo? Vamos dizer, no mercado existem várias formas, existem prestadores de serviço que abrem outra empresa e essa outra empresa até é optante pelo lucro presumido. Existem, mas agora isso é uma novidade do Simples Nacional, que então pode ser descaracterizado se tiver uma verificação por parte da Receita Federal. Muito bom, então falamos das sociedades e falamos do que é o Simples Nacional e falamos dos impedimentos do Simples Nacional. Aí eu abro uma empresa no Simples Nacional e como que eu faço o cálculo para saber quanto que eu pago de imposto no Simples Nacional? Olha, eu usei aqui uma tabela, que é uma tabela 4, tá? Uma daquelas lá que eu vou passar depois para vocês individualmente. Então a tabela ela é assim, ó. Se eu faturar até 180 mil, eu pago 4,5%. Se eu faturar no ano, tá? Se eu faturar de 180 a 360, eu pago 6,54%. Se eu faturar de 900 mil a 1.080.000, eu pago 9,78%. Muito bom.
Então eu pego os últimos faturamentos, os faturamentos dos 12 meses anteriores. Então eu estou aqui nesse exemplo em julho de 2014. Eu pego os faturamentos que eu tive de junho de 2013 a julho de 2014. Julho de 2013 a junho de 2014, o mês anterior, tá? Pego o meu faturamento de julho, que é 75 mil, não entrou na conta dos 12 meses anteriores. E aí eu venho, quanto deu o total? 942 mil. Aonde eu me enquadrei? Me enquadrei entre 900 e 1.080. Eu pego o faturamento do mês, venho e aplico 9,78, que está dentro da faixa que eu paguei. Essa é a forma de calcular, tá certo? Para quem já está constituído e tem os 12 meses anteriores. Bom, eu abri a minha empresa e não tenho os 12 meses anteriores. Como que eu faço o cálculo? Bom, se eu abri no primeiro mês, eu abri a empresa, então vou optar pelo simples, porque vai valer a pena, eu quero abrir minha empresa agora em outubro. Vamos mudar, abrir em setembro, né? Que é do exemplo aqui. Então, veja, eu pego o faturamento de setembro, multiplico por 12 meses e vejo aonde se enquadra na tabela. Aí eu vejo aonde ele se enquadrou, vou e aplico o percentual do Simples Nacional, tá certo? Então é o faturamento do mês vezes 12, acho na tabela e aplico o percentual do Simples Nacional. Tá, se eu já tenho a empresa há alguns meses, no caso aqui eu abri em maio e estou em setembro, como que eu faço? Eu não conto o faturamento do mês, somo os outros meses que eu tenho desde a abertura, multiplico divido pelo número, somo eles, né, aliás, né? Então vamos lá, pego o faturamento dos meses, somo, deu 150 mil reais, divido por 4, porque eu somei 4 meses, achei a média, multiplico por 12 meses, porque sempre eu tenho que levar em consideração 12 meses, aplico na tabela, acho o percentual que eu tinha, 7,7%. Quanto eu faturei em setembro? 30 mil, 7,7%, pago 2.310. Ou seja, se eu tenho 12 meses, é 12 meses. Se eu tenho só um mês, eu faço sempre por 12. Na realidade, isso nada mais é do que eu fazer a proporção. Quanto daria no ano? Se eu não tenho, eu faço regra de 3, né? Divido pelo número de meses que eu tenho, multiplico por 12 e acho aonde eu me enquadro na tabela e aí eu aplico o percentual. Tá certo? É assim que a gente paga. E como a gente paga? Paga no DAS, que foi aquela guia que eu falei para vocês. Uma única guia, que é essa guia aqui do Simples, e eu pago no dia 20 do mês seguinte. Então, referente agora a setembro, eu acabei de fechar, vou pagar segunda-feira, no dia 20 de outubro. Tá certo? Em uma única guia. Muito bom. Algumas atividades estavam impedidas e agora, então, veio a universalização do Simples Nacional, que em princípio vale para 2015. Em alguns casos vale para 2014 e nós vamos tratar. O que enquadra nessa universalização do Simples Nacional? Microempresa e empresa de pequeno porte com faturamento de 3 milhões, independente das atividades exploradas. Então, qualquer atividade agora pode optar pelo Simples Nacional, exceto aquelas impedidas. Então, os bancos não podem. Se eu participo de outra, não pode. Aqueles impedimentos, eles continuam valendo, que eles não estão vinculados com as atividades. Eles estão vinculados que se é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte ou não. As atividades podem, mas tem que tomar cuidado com aqueles impedimentos. Então, o que foi incluído agora no Simples Nacional? Na tabela 1 e 2, que eu falei para vocês que é de comércio e serviço, entraram só essas atividades. Comércio atacadista de refrigerante e águas e produção atacadista de refrigerante e águas. Mais nada. O restante já estava incluso, porque pequenas indústrias e pequenos comércios, todos eles já podiam participar. Na tabela 3,
Isso é muito interessante. O que entrou na tabela 3? Por que eu digo que é interessante? Porque a tabela 3 é a melhor tabela para prestador de serviço, que tem a menor alíquota e que o INSS sobre folha de pagamento ele está lá dentro dessa tabela. Então, o que entrou na tabela 3? Serviços de fisioterapia, eles não podiam. Por quê? Porque era considerado da atividade intelectual, ele estava excluído do Simples Nacional. E ele pode entrar na tabela 3. Quanto que paga na tabela 3? Paga entre 6% e 17,42% e não tem encargo sobre folha de pagamento. O que quer dizer isso? Se eu faturar em um determinado mês R$100.000, eu faço lá aquela conta, vou lá na tabela e aplico uma alíquota que é entre 6% e 17%, e eu tenho uma folha de pagamento de R$20.000. Se a empresa não está no Simples, ele paga 27% de INSS sobre essa folha. Vejam como é alto esse valor, 27,8%, varia um pouco, sobre a folha de pagamento. Dentro do Simples, o INSS está incluso. Eu paguei a alíquota do Simples, não preciso pagar o INSS da folha de pagamento. Então, as clínicas de fisioterapia entraram nessa tabela 3, que é muito vantajosa, e agora podem fazer essa opção. Corretores de seguros. Corretores de seguros também estavam impedidos de optar e podem optar dentro da tabela 3, que é de 16 a 17,42, com o INSS incluso. Da mesma forma, ainda na tabela 3, corretagem de imóveis. Então, as imobiliárias podem participar da tabela 3. Receita relativa à corretagem de imóvel de terceiros, intermediação na venda, permuta e locação. Também estão dentro da tabela 3. Existe uma interpretação que a corretagem de imóveis está nessa tabela, a administração de imóveis não podia optar. O que é administração? É aquilo que eu faço no mês a mês, acompanhando o contrato da pessoa. Aí esse vai para uma outra tabela que nós vamos chegar. Então, eu estou falando aqui simplesmente da corretagem, a comissão que a gente ganha. As imobiliárias conseguem separar bem isso? Às vezes não conseguem fazer essa separação. E às vezes também não querem fazer essa separação. Mas, em princípio, é essa a interpretação dessa legislação. Mas o corretor de imóvel, que não podia optar, agora ele pode optar pelo Simples Nacional. E na tabela 3. Locação de bens próprios com a finalidade de exploração. Então, aqui a locação de bens próprios com atividades específicas. Salão de festa, centro de convenção, escritório, estande, auditório. Aqui é interpretação. Eu ouvi a interpretação do Silas Santiago, lá que é do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele diz, pode entrar aqui todas as locações para atividades que têm ISS. É assim que ele interpreta. Quando a gente lê um por vez, a gente entende que são atividades esporádicas, que não é uma locação definitiva. Então a gente tem que interpretar ainda e deve sair alguma regulamentação para esclarecer um pouco isso. Mas em princípio vale para locação para essas atividades. A gente pode enquadrar nisso que tem ISS, né? As atividades que têm ISS, ou as atividades que são esporádicas. Mas também pode optar esse tipo de locação. Bom, locação de um imóvel por um período de 30 meses, essa locação não entra aqui nessa opção do Simples Nacional. Tá? São essas atividades específicas. Farmácias de manipulação. Essas farmácias já podiam optar. O que tinha é que não se sabia em qual tabela. Por quê? Porque ela tinha encomenda, não se sabia se estava na prestação de serviço, na tabela 3, ou no comércio, na tabela 1. E agora ficou bem claro, olha, são tributadas no anexo 3 as mercadorias feitas sobre encomenda. Então isso é interpretado como um serviço. A pessoa vai lá com receita do médico, do farmacêutico, faz uma encomenda e isso enquadra na tabela 3, as farmácias podem optar. Ah, não, eu produzi bastante daquilo
e ele está numa prateleira lá para vender. Eu também posso optar, só que eu vou ter que dividir a minha receita. Uma parte eu vou pôr na tabela 3 e pagar entre 6 e 17,42. A outra parte eu vou pôr no anexo 1 e vou pagar de 4 a 11,61%. Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, fluvial, urbano, metropolitano e fretamento. Também pode de 6% a 17,42%, é na tabela 3, sem encargos da folha, respeitando os limites e respeitando o tipo de empresa que nós já falamos. Novidade que aconteceu é nessa tabela 4. A tabela 4 incorporou as atividades de serviços advocatícios. Então, os advogados eles estavam proibidos de optar pelo Simples Nacional, era atividade intelectual. Agora eles podem optar pelo Simples Nacional e estão nessa tabela 4. Se faturarem até 180 mil no ano, vão pagar 4,5%, de 180 a 360, 6,54%. Vejam só como é vantajoso para os advogados, né? Então, os advogados, vale a pena agora abrir uma empresa no Simples e fazer essa opção. Porém, eles foram incluídos na tabela 4, mas o INSS sobre folha de pagamento não está incluso. Então, eles têm que continuar pagando INSS separado. Vale a pena? Temos que fazer alguns cálculos. Em princípio, vale a pena. Por quê? Porque eu vou sair de um percentual que eu pago de 11,33%, entre 11% e 12% no presumido, e vou vir para 4,5%, 6,54%. Agora, se eu tiver empregado, eu vou continuar pagando. Tenho que analisar se vale a pena. Advogados, como entrou nessa tabela 4, eu trouxe uma pesquisa da OAB sobre os advogados. Olha, segundo a OAB, 2/3 dos advogados pessoa física, pessoa que trabalham hoje como pessoa física, faturam até 180 mil no ano. Então, 2/3 dos que hoje trabalham como pessoa física faturam até 180 mil no ano. O que quer dizer? Que eu vou pagar uma alíquota de 4,5%. Então, vai ser altamente vantajoso para os advogados optarem pelo Simples Nacional. Tá certo? E os outros faturam mais do que isso. Ainda na parte de advogados, segundo a OAB, apenas 20% dos escritórios devidamente registrados têm faturamento anual inferior a 180 mil. Aí já é o contrário. Então, os escritórios normalmente faturam acima de 180 mil reais. Muito bem. Então, onde eu vou aplicar na tabela aqui? Depende de onde eu vou enquadrar, de 180 a 360, mas veja só, se eu faturar 900 mil, é 9,78% que eu vou pagar. É menos do que eu pagaria, só que eu pago a folha de pagamento separadamente, tá certo? Mas ainda estou menor do que os 11,33, tá certo? Então essa parte é a novidade dos advogados. E a maior novidade que veio, então, é essa tabela 6. Que atividades entram? Essa tabela não tinha até então. Para 2014, até hoje não. Até 7 de agosto ela não estava funcionando. Sancionou a lei dia 7 de agosto, ela entrou em vigor. Quais atividades que entram no Simples Nacional? O Walter me perguntava se pode entrar. Médico pode? Pode. Veterinário pode. Odontologia pode. Psicologia, podologia, fonoaudiologia. Travou a língua aqui no Ligia. Pode, mas pode. Mesmo travando a língua, eles podem optar pelo Simples Nacional. Despachante pode. Arquitetura, engenheiro pode. Topografia pode. Consultoria pode. Gestão pode. Representação comercial pode optar pelo Simples Nacional. Agronomia. Aí o governo parou de escrever, não quero mais escrever quais pode. Então o que pode? Outras atividades do setor de serviços que têm a finalidade de prestação de serviços
de atividade intelectual, por isso que era importante a gente saber lá o que é uma sociedade simples, né? De natureza técnica científica, desde que não sujeitas à tributação nos demais anexos. Então eu vou lá, pode no anexo 3? Ah, não são todas, eu tenho que entrar lá qual pode. Podiam algumas atividades mais braçais e agora podem aquelas, corretor de seguro, corretor de imóveis, clínica de fisioterapia. Não me enquadro lá. Aonde eu vou me enquadrar? Na tabela 6. Então é isso que é a universalização. Não estou nas outras atividades, sou prestador de serviço? Posso? Pode. Aonde? Tabela 6. Ótimo. Só que nem tudo é bom. Então a alíquota dessa tabela 6 vai de 16,93% a 22,45%. Qual é uma das maiores alíquotas que a gente paga no lucro presumido? 16,33%. E eu já começo com 16,93%. É ruim? Não obrigatoriamente. Por quê? Porque depende da folha de pagamento que eu tenho, porque a folha de pagamento está dentro. Então, veja, quando eu pago esse percentual de 16,93%, eu pago aqui dentro o INSS sobre folha de pagamento. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso fazer os cálculos e fazer o planejamento tributário. Porque pode ser interessante? Pode ser interessante. Eu trouxe alguns comparativos para a gente ver. Pode ser muito interessante. Pode não ser interessante? Pode. Se eu tiver um faturamento e começar pagando 20%, pagando 22%, eu tenho a folha de pagamento pequena, eu vou para o lucro presumido. Tá certo, pessoal? Tá ficando claro? Tem alguém aqui que se enquadraria na tabela 6? Tem? Engenheiro, arquiteto? Pois é. Então tem que fazer o cálculo e tentar colocar na tabela 6. Isso. Coisas que facilitam, ela é simplificada, então vai facilitar para as obrigações acessórias. Como nós estamos transmitindo, eu vou repetir a pergunta do Vanderlei para falar o seguinte. Ele falou, é importante considerar as obrigações acessórias. É verdade. Por quê? Porque torna mais fácil a gestão dessa empresa se ela for optante pelo Simples Nacional. Seu nome é? Seu nome? O Cláudio está fazendo uma outra pergunta. A pessoa, às vezes, para não pagar o INSS de 20% quando está no presumido, ele tira o prolabore sobre um valor pequeno, sobre um salário mínimo. R$ 722. Quando vai se aposentar, vai ter uma média de R$ 722. Como o INSS está embutido aqui dentro desse percentual, se eu fizer essa opção, eu posso tirar o prolabore sobre o teto, que hoje é R$ 4.400. Por quê? Porque não vai acrescentar o meu INSS de 20%. Eu pagava 20% sobre 722, vou pagar 0 sobre 4.400. Tem o imposto de renda, que aí vai se calcular, imposto de renda pessoa física, que vale como um salário, e aí nós temos que fazer as contas. Então isso não dá para a gente falar individualmente aqui, tem que fazer conta. O importante é pegar os dados, procure o seu contador e faça a conta e veja se vale a pena optar pelo Simples Nacional. Então veja, olha, eu trouxe 3 comparativos com dados hipotéticos. Dados hipotéticos. Quais são os dados desse primeiro? Olha, a pessoa que tem uma remuneração de R$10.000 e tira o prolabore sobre R$810. Como pessoa física, ele vai gastar R$2.273, que é o imposto de renda pessoa física, tá certo? E quando ele é pessoa física, se ele dá recibo de R$10.000, as pessoas jurídicas que tomam esse serviço dele retêm 11% de INSS, ele vai pagar o INSS sobre o teto. Ou se ele prestar para várias pessoas físicas, ele precisa recolher sobre o teto, ele como pessoa física. Então o gasto é 2.273. Como presumido, eu vou gastar 1.795, estou calculando o percentual,
mais o INSS sobre o Prolabore. Ele não tem empregados aqui nesse caso, tá certo? É uma pessoa sozinha que trabalha, então as opções que ele tem. Se ele conseguisse se enquadrar no anexo 3, que fosse aquela atividade de corretor, de fisioterapeuta, eu gastaria só R$600, porque o INSS está dentro e eu só vou pagar os 6% com esse faturamento de 10 mil. Se eu me enquadrar no anexo 4, eu sou advogado, ganho 10 mil por mês e tenho esse Prolabore de R$810, eu vou gastar 612. Qual a diferença aqui? Está simples, ó. Aqui é 6% na tabela, aqui é só 4,5%, mas eu pago o INSS sobre os 810. E se eu me enquadrar na tabela 6, eu vou gastar R$1.693. Veja, ó, menos do que o presumido, então está valendo a pena um caso desse, menos do que na pessoa física, e é lógico, mais do que esses outros anexos, que são anexos que privilegiam. Então tem que fazer a conta, porque pode valer a pena. Um outro cálculo agora, olha, eu vou levar em consideração uma remuneração mensal de R$30 mil, eu sou agora um representante comercial, R$30 mil, aí eu tenho lá uma secretária e gasto R$3 mil de folha de pagamento, eu tiro um Prolabore sobre R$810 e eu tenho despesas minhas, que é um aluguel, mais a parte de folha de pagamento de R$4 mil. Por que eu estou falando do livro caixa? Porque se eu for pessoa física, na hora de eu calcular o meu imposto de renda a pagar, eu posso utilizar uma forma chamada livro caixa, tirar minhas despesas e só pagar sobre a diferença. Tá certo? Então, com essas premissas, o cálculo seria esse. Como pessoa física, eu gastaria R$ 7.477. No lucro presumido, R$ 5.865. Então, quem fatura R$30 mil, vale a pena abrir uma empresa? Em vez de dar recibo de pessoa física? Vale, porque eu vou gastar menos como presumido. Se eu tivesse no melhor dos mundos, no anexo 3, eu gastaria R$ 2.463. Se eu tivesse como advogado, eu gastaria R$ 2.754. E se eu tiver no anexo 6, que é o pior anexo para mim aqui, de R$ 16,93, eu vou gastar R$ 5.316. Esse caso vale a pena? Vale a pena a gente abrir a empresa. Vale a pena ir para o anexo 6? Vale. Agora, nem sempre vale. Veja, se eu for mudando algumas informações, minha folha de pagamento é 10 mil. Para o advogado, talvez já não vale a pena. Porque ele vai pagar um percentual, é o mesmo do Simples, mas vou pagar o INSS como advogado. E aí pode não valer a pena. Pode não valer a pena na tabela 4. Na 3, com certeza, vale a pena. Na 6, não muda. Então, veja, tem que fazer a conta. Ainda como comparativo, só mais um comparativo para a gente analisar. Um faturamento de R$ 50 mil por mês, uma folha de pagamento de 5 mil, Prolabore de 810 e despesas de R$ 7 mil. Como pessoa física, 12.688. Como lucro presumido, 9.667. Vale a pena eu abrir uma empresa aqui no lucro presumido. Anexo 3, ótimo, 5.655. Anexo 4, como a minha folha é pequena, eu vou gastar 5.457. E no anexo 6, que é um anexo ruim, eu vou gastar 9.385. Então veja, vale a pena? Vale. Então eu faturo 50 mil, vale a pena abrir uma empresa? Faça a conta. Procure o contador e faça a conta. Porque os números mudam e não vale a pena eu sair, agora então eu vou abrir a empresa, eu vou optar. Não, veja se eu me enquadro no anexo 3, procure as informações e faça a conta. É isso que nós precisamos fazer para tomar a decisão de abrir a empresa, seja no Simples Nacional ou no presumido. Tá certo? Sobre essas alíquotas e sobre essas tabelas, a gente ouve falar, e aí não tem nada de formal,
Outro dia tivemos uma reunião e quem participou foi o deputado Arnaldo Faria de Sá, que se envolveu muito nessa aprovação desse projeto. Ele disse que existe um compromisso do governo de, em 90 dias depois da promulgação da sanção, que foi 7 de agosto, mandar alguma regulamentação para ser aprovada. E o que prevê essa regulamentação? Uma das coisas é melhorar essa tabela 6. Por quê? Porque na discussão da tabela 6, ela foi aprovada com esses percentuais porque era melhor ganhar, mesmo que fosse um pouco, do que não entrar no Simples Nacional. Mas existe um compromisso do governo de melhorar. Vai se cumprir? É outra história, mas tomara que isso aconteça ainda esse ano e a gente tenha coisas boas aí pela frente. Uma novidade também é o seguinte: a empresa que faz exportação de serviço ou de mercadorias, ela tem um limite adicional. Ela pode faturar até 7.600, seja 3.600.000 ao mercado interno e 3.600.000 ao mercado externo. O que quer dizer isso? Incentivo à exportação. Então eu sou um engenheiro e eu trabalho no Brasil e trabalho no Peru, recebo em dólar e faço realmente o trabalho lá. Então eu posso faturar 3.600.000 lá e 3.600.000 aqui, que eu não vou ser excluído do Simples Nacional. Sobre a tabela, eu vou passar um pouquinho à frente e nós vamos falar, tá bom, eu vou pagar sobre 3.600 ou sobre 7.200 ou sobre o valor? Vai pagar sobre o total. Então é assim, nessa legislação agora de agosto, tem algumas coisas que já estão programadas para 2015 e algumas coisas para 2016. Esse ano, apesar de eu não ser excluído do Simples, o meu limite, eu tenho que entrar na tabela com 7.200.000. E a minha alíquota fica lá em cima, tá certo? Por quê? Porque a tabela ela vai aumentando. Para 2016, isso não é 2015, eu vou poder entrar na tabela com percentuais separados. Entro numa tabela com o que eu fiz no Brasil e com outro valor do que eu fiz no exterior. Então isso vai ser muito vantajoso, porque as minhas alíquotas vão diminuir. Isso para 2016, tá certo? Por enquanto é isso que nós temos. Mas pelo menos, se tiver exportação, eu não vou ser excluído do Simples Nacional. O limite de receita é 3.600.000. E se eu ultrapassar, como é que funciona? Comecei e ultrapassei. Muito bom. Se eu fizer até 20% a mais do que o 3.600.000, então eu passei do meu faturamento de 3.600.000 nesse ano. Até 20% a mais, eu pago também uma alíquota com 20% de adicional e vou ser excluído do Simples Nacional, não vou poder optar a partir do ano seguinte. Então eu poderia faturar 3.600, 4.320, eu sou excluído no ano seguinte. E se eu passar dos 4.320, eu sou excluído no mês seguinte. Então eu comecei a faturar, minha empresa cresceu bastante, ótimo. E chegou em julho, eu já faturei 5 milhões. Agosto, eu já tenho que estar fora do Simples. São os motivos que não vale para o ano todo Simples, que eu posso sair durante o ano. É quando eu for excluído, que eu ultrapassei da receita. Mas aí ótimo, porque quem ultrapassou da receita está faturando mais e pode optar pelo lucro real ou lucro presumido. Tá certo? Quando for o ano de início da atividade, se eu faturar mais do que 20% além do limite pelo número de meses, então veja, quando eu inicio a atividade, em vez de 3.600, eu tenho que fazer 300 por mês. Comecei em julho, qual é o meu limite do ano? 300 vezes 6 meses, 1.800.000. Não tenho os 3.600, porque eu comecei a atividade em julho. Então, se eu passar até 20%, eu vou ser excluído do Simples Nacional no mês seguinte, que eu ultrapassei, no ano de início de atividade. Se eu ultrapassar mais de 20%, eu vou ser excluído desde quando eu comecei.
Então, tem que planejar e tem que tomar cuidado. Porque não adianta eu falar, então eu vou entrar no Simples, porque as atividades podem, mas eu já sei que eu vou faturar um valor alto. Não, aí não entre, porque você vai pagar depois com todas as correções. Você vai ter que ir no presumido ou no real, calcular tudo com multa, refazer, entregar as obrigações acessórias que não estão incluídas no Simples, então a coisa fica muito pior. Se isso acontecer porque realmente eu não previa e faturei muito, ótimo, mas se for por falta de planejamento, isso vai ter um custo muito elevado. Então o motivo de exclusão é quando ultrapassa a receita, o limite da receita. Outro motivo de exclusão do Simples Nacional. Optei pela tabela 6. Não paguei o Simples Nacional. Sou inadimplente. Eu vou ser excluído do Simples Nacional. Então é uma tributação favorecida e o governo quer receber a parte do Simples Nacional. Tá certo? Ah, eu deixei de pagar 3 meses, estou excluído? Obrigatoriamente não. O governo vai mandar um ato de exclusão. Então, nesses meses, está chegando o ato de exclusão para várias empresas. Segundo o jornal, 396 mil empresas estão recebendo o ato de exclusão nesses meses. Por quê? Porque elas têm débito do Simples Nacional. E aí, como que tem que fazer? Ir lá, pagar ou parcelar em no máximo 60 vezes. E aí eu parcelo, resolvo, vou lá e posso continuar no Simples Nacional. Mas se eu tiver o débito e receber a exclusão, eu vou ficar fora do Simples Nacional. Lembrando daquele caso, né, olha, a pessoa jurídica assalariada, que foi aquele exemplo que eu dei, também pode ser excluído. Então é aquele que tem aquele vínculo de pessoalidade, subordinação e habitualidade, ele pode ser excluído do Simples Nacional. A empresa que contrata também pode ser excluída. Se tiver uma verificação fiscal e dizer, ah, a sua empresa está no Simples, você contratou alguém que era empregado como MEI ou como empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte, pode ser excluída também. Então não é. O que o governo não quer? E falou claramente, não quer a pejotização do emprego. Tirar a pessoa que é empregada e transformar em PJ, tá certo? Então também não pode, tem que tomar cuidado com a exclusão. Contratação de MEI, antes a gente, quando a empresa contratava o microempresário individual, tinha que fazer o GFIP, e agora não precisa mais fazer o GFIP e passar informação. Isso é uma obrigação acessória. O agendamento tem que ser feito para as empresas que já estão. A empresa que abre tem 30 dias para falar que ela quer optar pelo Simples. A empresa que já está em vigor em 2014, mas agora para 2015 ela pode, porque posso pôr no tabela 6. Eu tenho que fazer o agendamento de 1 de novembro a 31 de dezembro para valer para 2015. Na realidade, a opção tem que ser feita em janeiro de 2015. Esse agendamento vale por quê? Porque eu vou deixar para optar então dia 15 de janeiro de 2015. E aí eu fiz a opção, a minha empresa tem um débito. Eu não vou poder optar. Então esse agendamento serve como uma prevenção. Eu vejo que a minha empresa pode, é uma empresa de engenharia, vou optar, faz agora em novembro o agendamento. Apareceu uma pendência de uma taxa de fiscalização que não foi paga. Vai lá e resolve, porque em janeiro a empresa está redonda para fazer a opção. Posso cancelar? Pode. Até janeiro você pode entrar ou sair a qualquer momento, tá certo? Importante fazer agora também, porque nas notas fiscais tem coisa de retenção. Eu não vou tratar aqui diretamente porque não vale a pena, mas tem retenção de imposto, que no Simples não tem retenção de imposto. Então, se eu não fiz essa opção agora, eu vou começar janeiro tratando de uma forma errada. Eu vou ter retenção e eu não deveria ter. Então, eu sabendo agora que eu posso optar em janeiro, eu já vou emitir as notas de serviço de uma forma correta. Já vou colocar na nota as retenções corretas. Senão eu vou ficar esperando 10, 15, 20 de janeiro, enquanto isso eu estou fazendo as notas como outra opção tributária e fazendo de uma forma errada. Importante, o ano de 2014 ainda não acabou. O que quer dizer?
que para as empresas que já estão abertas vale para 2015. Mas a empresa que eu abri agora, naquelas atividades do anexo 3, corretor, fisioterapeuta, eu posso optar desde já. Então, se eu abrir uma empresa agora em outubro, eu posso optar pelo Simples nesse ano? Posso. Então, a lei está valendo desde o dia 7 de agosto. Para as novas aberturas, vale fazer já. Então, vale a pena, às vezes, eu correr, se eu estou com alguma coisa para faturar aí como pessoa física, correr e abrir nesses meses. Vale a pena porque eu posso fazer opção ainda em 2014. Tá certo? Bom, sobre o Simples Nacional, o geral é isso. A gente tem ainda para falar que o cancelamento do Simples Nacional ficou mais simples, ou seja, mesmo com débitos, a gente pode fazer o cancelamento do Simples de uma empresa, o que era muito difícil, e esses débitos, só que não vou deixar de ter os débitos, eles vão ser vinculados à pessoa física, mas eu posso fazer o cancelamento, né? Então, as obrigações acessórias, que elas ficam também um pouco mais simplificadas, então é isso o que tem do Simples Nacional. Falando então da Atlas, né, só para vocês conhecerem, a Atlas é uma empresa que está há 27 anos no mercado, a Atlas do qual a gente participa, tem por volta de 312 clientes, atua em 46 municípios, em 8 estados diferentes, tem 12 multinacionais que ela atende, processa por volta de 3.000 empregados. As empresas que nós fazemos contabilidade faturam por volta de 1,5 bilhão no ano, e nós temos 2 unidades, então uma unidade em Limeira e uma unidade em São Paulo. Fazemos contabilidade para qualquer ramo de atividade e qualquer porte de empresa. E temos uma especialização em empresa prestadora de serviço. Então, essa é a Atlas, tá certo? O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Ou seja, se eu tiver que decidir, eu tenho que decidir agora para valer para depois. Se eu esperar para tomar as decisões lá na frente, pode ser tarde demais e eu posso ter perdido dinheiro nessa atividade, tá certo? Bom, então eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, de ter esperado aqui um pouco mais do que o tempo que estava previsto, mas espero ter contribuído um pouco aí para a formação desse entendimento sobre o Simples Nacional. Da minha parte, eu estou à disposição se vocês tiverem alguma pergunta para a gente esclarecer. Obrigado. A tabela 3, ela tem algumas atividades quando você entra nela, que a gente não elencou aqui, mas atividades administrativas. Todas as atividades que dizem que é intelectual ou de intermediação, isso está na legislação anterior, não pode entrar na tabela 3 e não podia optar pelo Simples Nacional. As tabelas que foram as atividades que foram incluídas na tabela 3 foram aquelas que eu citei. Corretor de imóveis, fisioterapeuta e aquela locação. Corretor, como intermediação, não está na tabela 3, não entrou na tabela 4, eu tenho que ir para a tabela 6. A tabela 6, como bem falado, ela é assim. É por exclusão. Eu vou procurar as que são melhores. Estou lá dentro? Posso. Não estou, eu saio. Agora, o corretor, o representante comercial, entende-se que o representante trabalha por conta própria, ele até tem que ir à empresa, em alguns casos, mas ele não tem horário fixo, ele não tem subordinação direta, ele não tem salário, ele recebe quando ele produz, quando ele não produz, ele não recebe, então ele não tem característica de empregado, ele é representante. Então ele pode ser empresa de pequeno porte na tabela 6. Então o Cláudio pergunta, para todo mundo entender, se a locação de bens próprios entra na tabela 3. Locação de bens próprios de forma definitiva, que não é daquelas atividades que eu citei lá na tabela 3, não entram na tabela 3. Se eu tiver na atividade, inclusive incorporação, que o que é a incorporação? É construção para venda, seja de terreno, com loteamento ou não, essas nem pode fazer opção. Se
se puderem, então nessa simplesmente alocação de bens, ela não pode entrar na tabela 3, ela vai para a tabela 6. Se for uma alocação para aquelas atividades, para salão de festa e alguns outros, esses entram na tabela 3. Tá certo? Coisas esporádicas e com ISS. Essa alocação, só para ficar mais claro, da tabela locação de bens móveis para a tabela 3, ainda está obscuro, apesar de ter constado. A gente tem que esperar uma regulamentação para dar uma clareada para a nossa melhor interpretação. O que está aqui e o que está ali. Gostaria, inclusive, de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Agradecer também à PCL, à OAB, à Associação dos Médicos, dos Dentistas, que praticamente abordaram e começaram esse primeiro fórum permanente aqui. Gostaria de perguntar para o Marcelo se ele quer finalizar essa apresentação, agradecer também o patrocínio da Atlas, né? E que esse fórum permanente de prestadores de serviço continue tendo essas trocas de informação, que é um crescimento sem igual. Para mim foi muito importante estar aqui. Nós estamos no lugar certo e na hora certa, e com certeza os internautas também linkaram na hora certa este Fórum Permanente de Prestação de Serviço. É o primeiro passo, né? É uma legislação, e como o Batistão deixou claro aqui, nós temos data para isso. Acho que as empresas de contabilidade têm que entrar rapidamente em contato com seus próprios clientes para conversar e já fazer esse planejamento de quem é cliente. E provavelmente nós vamos conhecer um monte de gente que não é cliente. Hoje são pessoas físicas e vão querer conhecer e entender sobre as tabelas. A gente percebe que é uma pena a tabela 6, né, com aquela visão de 16,93%. Quer dizer, o governo ele dá com uma mão, mas ele, infelizmente, ele não contribuiu. Eu não consigo entender, gente, esse monte de alíquota até hoje. Faz a média, e a média, as empresas são menores, eles iam ganhar com isso. E faz uma alíquota para todo mundo, né? Nós conseguimos, há anos, aí nós estamos brigando para que pudesse fazer uma inclusão. Conseguimos esse ano, né, fazer. O Arnaldo Faria de Sá realmente foi um grande parceiro nosso. Mas, voltando o espírito do fórum, se a nossa classe de serviço tivesse unida, a gente estava lá no comércio, que, se eu não me engano, paga 3%, é isso? A primeira 4%. Então, as maiores alíquotas são dos prestadores de serviço. E está na hora, gente, da gente participar das coisas. Então, voltando lá, a Associação Comercial tem quantos anos, Walter? 81 anos. Quantos anos tem o Ciesp? 25 anos. Então, está na hora de nós nos organizarmos. Essa é a abertura que a Associação Comercial está fazendo para que a gente possa fazer. Porque nós prestamos serviço exatamente para o ramo industrial, comercial e de prestadores de serviço. Então, para eles é interessante que a gente evolua para prestar o melhor serviço para eles mesmos. Né? E nós estamos falando aqui numa classe, mas vocês viram lá, né? São muitas atividades. Então, a gente sempre fala na PCL que nós precisamos da participação, né? E acho que nós estamos começando a organizar a área contábil. E acho que a gente pode fazer isso para as demais áreas, mas tem que vir aqui, né? A gente tem que discutir as melhorias dos prestadores de serviço. Então aqui, olha, só de representante comercial, quantos existem nas indústrias e no comércio, né? Então, são todas as classes. Então, eu espero que essa abertura que a Associação Comercial está dando para a gente aproveite e não deixe morrer. Porque não depende deles, depende da gente. Só da gente. Então, Walter, eu queria agradecer muito a diretoria e o conselho da ACIL por ter dado essa oportunidade para nós. Batistão de ter se deslocado lá de São Paulo, correndo aqui para dar tempo da gente montar essa palestra para iniciar esse fórum, né? E de vocês terem vindo.
por favor, chamem os amigos de vocês. Que só perde aquele que não vem, né? Eu acho que são informações importantes e tenho certeza, gente, que vão ter pessoas que não vão procurar a nossa classe contábil e vai chegar em fevereiro e não vai conseguir. Ou vai chegar no final da data e jogar a responsabilidade nas nossas costas. E isso eu não vou assumir, né? E espero que os contadores também não assumam. A gente tem que aprender a dizer o seguinte: nós estamos ali abertos para fazer o seu planejamento, mas nós temos que ter data, porque nós não conseguimos prestar um bom serviço de qualidade fazendo as coisas correndo. E eu acho que é o motivo que a PCL tanto vem fazendo para valorizar a nossa classe contábil, e aí falando um pouco da classe contábil. Então, Walter, eu queria agradecer o Batistão, a vocês, e espero que no próximo vocês vão receber, né, deixar os e-mails aqui, nós vamos mandar informações para vocês com o próximo tema, e espero que vocês estejam aqui novamente e tragam mais um pelo menos, tá bom? Então, muito obrigado.